Bom, o que é o banco de dados do Bubble, tá? O banco de dados do Bubble, ele é um sistema integrado junto com a plataforma, tá? Ele auxilia a gente, ele permite, na verdade, a gente fazer armazenamento de imagens, de arquivo, ou de áudio, ou de texto, o que for. Facilita para a gente gerenciar esses arquivos, esses dados, tá? Acessar diretamente na plataforma sem a necessidade de fazer uma chamada externa para outro banco de dados, seja MySQL ou o que for. Então é um sistema que ele abraça a plataforma do Bubble, tá? É uma solução robusta para o que a gente quer criar, tá? Ele tem uma velocidade, por estar integrado, ele tem uma facilidade e uma agilidade na captura desses dados que estão no banco de dados, tá? E facilita a gente para inúmeras aplicações, seja web ou seja móvel hoje em dia, né? Então a gente consegue fazer marketplace, CRMs, redes sociais, qualquer tipo de aplicação que necessita de um banco de dados, tá? Bom, as principais características que a gente pode citar aqui de ter esse sistema já integrado na plataforma Bubble é que ele é totalmente gerenciado, a gente consegue configurar tudo sem a necessidade de configurar servidores externos, tá? Não precisa de configurar índices, tá? Do seu banco de dados, nem fazer backup, tá? Além de tudo, né, um banco de dados ele é baseado em nuvem, né? Todos os dados eles ficam armazenados na infraestrutura do Bubble, que permite a gente ter acesso rápido e seguro, porque ele tem a segurança do Bubble, os dados são armazenados por eles. Ele é flexível e também ele é muito escalável, tá? Ele permite a gente, como ele é tão flexível, a gente consegue fazer relações entre bancos de dados, entre entradas, entre saídas. Então a gente consegue fazer essa relação, a gente consegue escalar isso, né, com o nosso aplicativo e auxilia a gente crescer a nossa aplicação, tá? E além de tudo, a interface, tá? Ela é totalmente visual, a gente não precisa usar códigos, linhas de código para poder fazer uma escrita, fazer uma busca, fazer deletar um arquivo do banco de dados. Então ele é totalmente visual, como toda a plataforma Bubble. Então a gente tem algumas diferenças entre o banco de dados do Bubble e os bancos de dados tradicionais, tá? Como o sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Ele é baseado em Postgre, mas como ele é gerenciado pelo banco, pelo Bubble, a gente tem um sistema do Bubble, né, para poder fazer essa gestão de dados, tá? Então a gente tem no Bubble a questão da interface, tá? A interface é totalmente visual, tá? Criação, manipulação de dados. Já em bancos de dados tradicionais a gente precisaria de recorrer a códigos, né? Então a gente precisaria de códigos do SQL para poder fazer qualquer tipo de chamada ou qualquer tipo de escrita do banco de dados, tá? Captura de dados, deletar dados, entre outras funções, tá? É configurado automaticamente, a gente cria os campos, a gente cria as referências, tá? É tudo criado automaticamente. Já no banco de dados tradicional, a gente tem que ter modelagem de dados, né? A gente vai ter que trabalhar com as chaves primárias, chaves secundárias, as estrangeiras, entre outros, tá? O gerenciamento ele é integrado, como eu falei, diretamente com o Bubble, né? A gente tem integração diretamente com o Bubble, facilita muito na criação de qualquer aplicação, tá? E já nos bancos de dados, nos outros bancos de dados tradicionais, a gente vai precisar de algum software para poder fazer essa integração, tá? Para mandar comandos, para poder manipular os dados em si, tá? Bom, a gente não precisa de estrutura. O próprio Bubble, no Bubble, o banco de dados do Bubble, ele já nos dá a estrutura pronta, tá? Já nos tradicionais a gente precisa configurar isso manualmente, tá? Até mesmo para a gente poder escalar, beleza? E a questão de interface, a curva de aprendizado, a gente tem aqui que no Bubble é muito mais intuitiva, tá? Então, simplesmente você vendo, fazendo algumas funções, você já vai entender como é que é a lógica do banco de dados. E o mínimo que você aprende aqui, esse mínimo que você aprende, você vai aplicar em aplicações mais robustas, tá? Então, aplicações mais complexas, você vai usar o que você aprendeu no início, né? No iniciante. Já no banco de dados tradicional, você vai precisar de uma técnica de modelagem de dados, até mesmo para você não atropelar no futuro, né? Imagina que você entrou com um dado hoje, você fechou seu banco de dados, né? E no futuro você vai ter que integrar com outra função. No Bubble é mais fácil de fazer isso, né? No banco de dados tradicional você vai ter que fazer outra entrada, você vai ter que criar outra chave ou outro dado que vai entrar no banco de dados, relacionar isso tudo. No Bubble já é tudo automático, né? Então você fez uma entrada e no futuro você tem que criar uma outra entrada para poder usar o banco de dados específico. Você cria, você já faz a manipulação dos dados ali, você faz a relação entre os dados, publica e ele automaticamente já publica para toda a aplicação, né? Então você não vai ter que fazer isso manualmente como no banco de dados tradicional. E essas técnicas do Bubble, elas são ideais para quem está desenvolvendo e não tem experiência, né? Ou até mesmo para quem tem experiência, fica muito mais fácil para você entender como é que o banco de dados se comporta, né? Então é muito mais fácil para poder criar aplicações muito mais complexas, tá?
Então vamos falar um pouco aqui sobre os conceitos de data type e fields, tá? O data type, que é o tipo de dados, que são conhecidos como data type, no Bubble eles são equivalentes a tabelas de um banco de dados relacional, um banco de dados convencional, tá? Eles representam entidades ou objetos que você deve armazenar no seu banco de dados, tá? Então ele é como se fosse uma tabela do banco de dados tradicional. Já o data type nada mais é do que os campos que você vai criar dentro desse banco de dados. Vamos supor, um banco de dados de usuário, ele seria o user, né? Que a gente tem um user aqui. Dentro dele você pode criar entradas do tipo nome, CEP, e-mail, entre outras informações, né? A gente também tem, né, produtos que você pode cadastrar. Produtos, um por um, nome, valor ou uma lista de produtos dentro da data type de produtos, tá? Dentro da tabela de produtos. Entenda como data type como se fosse tabelas. E fields como se fosse as entradas dentro dessa tabela, certo? Então imagine que você tem uma tabela, e aqui você tem os fields, né, que seriam as entradas da tabela. Aqui no banco de dados a gente consegue entender um pouquinho melhor. Aqui seriam os data types, tá? Que device, e aqui seriam os fields, tá? Cada entrada aqui seria uma entrada de field, tá? Então, como a gente falou, os fields, eles são as entradas, tá? Que são atributos que você coloca os data types, tá? Que eles podem ser do tipo texto. Vamos supor que você tem um e-mail e você quer entrar como texto, data de registramento como uma entrada do tipo data, tá? A gente tem aqui, quando a gente vai criar algum, e uns eles vão criar uma aqui, a gente tem várias entradas que a gente tem, tá? Então a gente pode entrar uma entrada do tipo texto, número, um número range, né? Que é um número dentre outro, o número 1 até o número 5, a data range, que é a mesma coisa, data intervalo, que é a mesma coisa, intervalo de datas, yes or no, file, que seria um arquivo, image como se fosse uma imagem explicitamente, um endereço geográfico. A gente também tem, quando a gente cria, a gente tem plugins instalados, a gente consegue fazer do tipo de entrada, do tipo de plugins, tá? Então a gente tem alguns plugins aqui que exportam ou exibem dados, então a gente consegue puxar eles por aqui também. E a gente pode usar também os bancos de dados já criados, então do tipo usuários, tipo device, tipo produtos, que isso já seria uma espécie de relação entre tabelas, ou relação entre data types, tá? Então já que a gente falou um pouco sobre a relação, né, relação entre tabelas aqui, a gente tem uma entradinha aqui, vamos falar então sobre as relações diretamente entre as data types e os fields, tá? Aqui o Bubble ele permite essa criação entre entradas do tipo data type, tá? Do tipo de tabelas, ok? Quando você cria o fields, que é justamente quando a gente criou aqui, tá? Então, como eu disse, a gente pode criar um tipo de entrada do tipo, sei lá, produtos e atribuir esse field aqui a um data type do tipo produtos, tá? A gente pode fazer essa correlação, essa relação direta com o produto, beleza? Isso aqui facilita muito quando você quer criar um tipo de, vamos supor, ordens, que você quer criar essa ordem e uma ordem de venda, e o usuário ele tem que pagar essa ordem para poder finalizar o pedido. Então você tem uma opção de você colocar uma ordem dentro do usuário, tá? Uma ordem temporária, e quando ele finalizar o pagamento, essa ordem vai ser excluída do field do usuário, beleza? Ele ainda vai estar nas ordens aqui do data type ou da tabela, mas o que estava correlacionado aqui você vai excluir. Então você entra com uma ordem dentro do usuário, quando ele paga você tira essa ordem do usuário. Ou você pode também criar uma lista de ordens e deixar essa lista sempre lá. Então você pode deixar, você vai ter uma relação direta, né? Dá para fazer também, que seu usuário teve 50 ordens, 50 pedidos, né? Então você pode deixar isso sempre no usuário também, tá? Então vamos fazer um exemplo prático aqui, como ficaria a estrutura básica de um sistema aí, de um delivery ou um marketplace, tá? Imagina que aqui a gente tem os produtos, tá? A gente tem aqui a data, poderia ser essa data de produto aqui, a data de vencimento, algo do tipo, o nome do produto, o produto em si, aqui não teria nem que ter essa entrada, vamos deletar ela, o valor, beleza? E a descrição. Descrição. Ele é do tipo texto, tá? Vai ter um texto nessa descrição, beleza? A gente tem os produtos com as informações, essas informações, valor, nome, descrição e data, beleza? Vamos criar aqui um data type do tipo ordens ou pedidos, tá? Essa ordem, o que ela vai ter? Naturalmente, dentro do Bubble, a gente já tem aqui algumas entradas, alguns fields já pré-programados, tá? Que seria o creator, que basicamente é quem criou aquele banco de dados, quem criou aquela entrada,
Fez um pedido, o usuário fez um pedido, então foi ele que criou aquela entrada, tá? Ele que criou essa entrada dentro do banco de dados. Então seria o usuário que criou a data de modificação. Toda vez que um usuário faz alguma coisa e você quer alterar alguma coisa do banco de dados, alterar a data, a hora de entrega, a hora que recebeu, então esse aqui seria basicamente a hora que foi alterado o banco de dados. A data de criação, que seria a data que ele criou, e o slug. O slug nada mais é do que um pseudonome para aquela entrada no banco de dados, tá? Então, você pode usar isso também futuramente, a gente vai explicar isso futuramente, tá? Então, aqui a gente tem o creator, que é do tipo usuário, ele está relacionando aquele banco de dados de ordem diretamente com o usuário. A gente tem data de modificação, que seria a data, do tipo data, tá? O field do tipo data, o create do tipo data também, create data, e o slug como texto, tá? Então tá, a gente tem a ordem pré-configurada aqui, tá? No usuário aqui a gente tem nome, CEP, poderia colocar telefone, mas a gente vai trabalhar com muitas entradas no usuário, tá? Então, produtos a gente tem discriminação de tudo. Nas ordens aqui a gente poderia colocar o nome do usuário e a gente vai colocar só para a gente poder preencher esse banco de dados, tá? Nome, que seria do tipo texto. Lembrando que ele já está relacionando com o usuário, tá? Isso é básico. A gente pode entrar aqui do tipo nome, tá? Data de compra. Basicamente também não precisaria, né? Mas vamos entrar com data de compra. Ok. E lista de produtos. Lista de produtos. Ele vai ser do tipo, o que a gente tem aqui? A gente pode entrar simplesmente com um texto e mostrar a chave primária de qualquer, que é o ID único do usuário, o ID único do banco de dados. A gente pode usar como texto e relacionar todos, ou a gente pode simplesmente usar o próprio banco de dados de produto, tá? Nesse caso aqui, para a gente poder entender como é que é a relação entre tabelas, vamos colocar aqui o produto e vamos marcar essa caixinha aqui, que seria uma lista, tá? Isso aqui vai, em vez de ter uma única entrada, tá? Uma única linha escrita, a gente vai ter uma lista de itens, nesse caso uma lista de produtos. Poderia ser uma lista de datas, poderia ser uma lista de números, uma lista de textos, tá? Ele informaria sempre em uma única linha, tá? Uma linha, outra linha, outra linha. E se você colocar no design, vai aparecer sempre como um item, vírgula, outro item, outro vírgula, outro item, tá? Lá se a gente fosse usar ele diretamente no design, tá? Lógico que isso aqui é um exemplo, tá, gente? A gente não cria um produto, cria uma ordem. Não é assim que faz, tá? A gente tem que criar produtos, criar o carrinho, que é onde vai ficar o produto temporariamente, e, naturalmente, a ordem para poder fechar todos esses produtos, tá? Quando a gente vai criar realmente um delivery, né? Ou qualquer coisa que tenha um carrinho, tá? A gente pode simplesmente colocar o produto e pronto. Porque o produto a gente trabalha com quantidade de produtos que tem em estoque, o carrinho a gente consegue trabalhar a quantidade de itens que está saindo desse estoque. Quando a ordem é fechada, a gente consegue diluir essa quantidade de itens que está saindo do estoque do produto, tá? Então isso é um pouquinho mais avançado, tá? A gente está trabalhando só banco de dados para você entender como é que é a lógica. Então esquece um pouco o que eu falei, para não baralhar um pouco a cabeça, só para vocês entenderem o que é a estrutura do banco de dados aqui, tá? Então imagina esse usuário aqui, o usuário Railan fez a compra, tá? Do produto, sei lá, computador. Esse produto computador, ele tem uma série de informações, certo? Série de informações. Como é que eu vou relacionar, como é que eu vou saber que o usuário fez essa compra? Sem fazer uma pesquisa avançada no banco de dados lá para puxar todos os produtos, tá? Eu vou relacionar diretamente com o usuário, tá? O que eu posso fazer? Aqui no usuário, eu posso criar uma entrada do tipo ordens, que ela vai ser naturalmente do tipo ordens e uma lista de ordens, tá? Ok. Aqui a gente tem uma lista de ordens. Em produtos a gente só tem um produto cru. Nas ordens a gente tem uma lista de produtos, tá? Então vamos supor, eu tenho um usuário, comprou 10 produtos, certo? Ele só foi lá, colocou no carrinho 10 produtos e esses produtos viraram uma ordem. O usuário comprou esse produto. Então ele caiu na ordem, foi criada uma ordem que tem uma lista de produtos, certo? Essa ordem no final, ela foi adicionada ao usuário, tá? Uma lista de ordens. O que eu posso fazer no futuro, tá? Eu posso simplesmente, quando eu estiver fazendo qualquer aplicação no Bubble, puxar o usuário atual, puxar a entrada do tipo ordens, entrar na lista de ordens, ele vai cair naturalmente dentro das ordens, e dentro das ordens ainda tem uma outra lista de produtos. Porque essa aqui é porque adiciona um ES no final. Ou eu escrevi errado. Deixa eu ver aqui. Não, lista de produtos. Tá certo. Então tá, vamos lá. A gente tem uma lista de ordens
quando eu entrar com o usuário atual, eu posso pegar o usuário atual, entrar em ordens dentro do usuário atual, vou cair nas ordens, dentro das ordens tem uma outra lista de ordens de produto, consigo cair na outra a lista de produtos, que eu consigo cair no produto e puxar o nome do produto, a data, a descrição, o valor, consigo puxar tudo. Tá? Por quê? Porque eu relacionei o usuário com o banco de dados de ordens, a lista de ordens que eu adicionei no usuário. Dentro das ordens, consegui relacionar essa lista de produtos dentro das ordens, eu consigo cair dentro da lista de produtos e consigo pegar qualquer informação do produto. Então, eu relacionei o usuário com 2 bancos de dados e um banco de dados indiretamente. Por quê? Eu relacionei o usuário a ordens. Eu só relacionei ele a ordens. E indiretamente, eu relacionei esse usuário aos produtos que ele comprou. Por quê? Porque eu relacionei ele a ordens e as ordens eu relacionei a produtos. Então, essa é a relação que a gente consegue fazer no banco de dados, uma relação muito mais fácil que você consegue fazer do que se você estivesse usando um banco de dados externo, tá? Muito mais simples. Porque a gente consegue usar os data types, lembra, data types, tabelas, dentro dos fields, dentro das entradas, tá? Entradas de dados. Eu consigo relacionar banco de dados dentro do próprio aplicação, sem muita complicação. Pode parecer um pouco um pouco embaralhado, mas não, cara. Você só relacionou um banco de dados com outro. E esse usuário criou um banco de dados de ordem. Simplesmente isso. Você relacionou ele à ordem que ele criou, à lista de ordens que ele criou. E, consequentemente, você foi esperto, já relacionou esse banco de dados com outro banco de dados. Para você não ter que ir lá fazer uma busca por todos os produtos que o usuário comprou, todas as ordens que o usuário criou, né? Que a gente tem o create aqui. Então, relacionar todos os bancos de dados de ordens que o usuário Highland criou. Isso aí você ia ter que fazer uma lista grande. Então você já relaciona direto aqui, facilita muito mais a sua vida fazendo essa relação entre tabelas dentro do próprio Bubble, tá?